Olá, graças e paz. Eu gostaria de compartilhar hoje uma palavra que se encontra no Salmo 1. Esse salmo é um salmo o qual não sabemos quem foi o seu autor, mas existe muita vida aqui nesse salmo. Existe muita preciosidade que nós podemos ler e aplicar para nossas vidas. O título aqui na minha Bíblia, A Felicidade do Justo e o Castigo dos Ímpios. Nós vamos meditar apenas em 3 versículos. O versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós lemos aqui esses primeiros versículos, nós vemos assim, o salmista começa escrevendo bem-aventurado, feliz. Quem é o homem feliz? O homem feliz, ou a mulher feliz, é aquela que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, quando eu leio esse versículo, eu imagino uma pessoa que conheceu Jesus e está andando. Ela está olhando para o Senhor como seu alvo, tendo o Espírito de Deus como seu conselheiro, alimentando a palavra e andando. Mas se ela começar a ouvir maus conselhos de pessoas ímpias, o que vai acontecer com ela? Aqui vai dizer que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Se ela começar a ouvir maus conselhos, ela está andando. Se ela começar a ouvir maus conselhos, ela vai parar, vai se deter. Fala aqui, se detém no caminho dos pecadores. E se ela continuar ouvindo maus conselhos, o que vai acontecer com ela? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós vemos uma pessoa que aceita Jesus, ela começa uma jornada, uma caminhada, mas se ela começar a ouvir maus conselhos, ela vai parar. A pessoa que estava caminhando, ela vai parar. E se ela continuar ouvindo esses maus conselhos, ela vai ficar parada ali. O próximo passo dela vai ser se sentar na roda dos escarnecedores. E se ela sentar, ela corre o risco de deitar e dormir. Por isso a Bíblia diz: Desperta tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te iluminará. Nós não podemos ouvir maus conselhos, não podemos ouvir conselhos de ímpios. O que é um ímpio? Se nós olharmos na estrutura dessa palavra, o ímpio é aquele que não é pio, que não é piedoso, que não é bondoso, que não é misericordioso. Uma pessoa que não é piedosa, que não é bondosa, que conselho ela pode trazer para a minha vida? Qual conselho bom ela pode me dar? Se nós quisermos receber bons conselhos, nós temos que, eu como pai, olhando assim para os meus filhos, ninguém tem melhor conselho para dar para um filho que um pai. Ninguém quer tanto assim, o bem de uma pessoa quanto os pais querem para os filhos. Filhos, ouçam seus pais. Mas, olhando para a palavra de Deus também, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós devemos meditar na palavra, comer essa palavra, alimentar aqui, adquirir esses conselhos para nossas vidas. Porque aqui tem boas palavras, tem bons conselhos. O versículo 2 vai dizer: Antes, ela tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Então nós temos que meditar na palavra de Deus, temos que meditar com prazer. Meditar é diferente de você fazer uma rápida leitura, mas você tem que buscar ler, tentar entender aquilo que você leu e aplicar para a sua vida e ficar pensando sobre isso. Já viu como quando um boi se alimenta, ele come aquele capim vai para o seu estômago e ele volta depois, sempre o boi está mastigando. Assim nós devemos fazer com a palavra de Deus, constantemente pensando, meditando. A palavra do Senhor, ela é alimento para nossas almas. Jesus falou isso. Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Então nós temos que buscar nos alimentar com a palavra, meditar na palavra. E no versículo 3 fala: Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. E esse versículo aqui chama a minha atenção. Aquele que medita na palavra do Senhor, ele é como uma árvore plantada. E eu gostaria de meditar um pouco sobre isso. Nós somos árvores plantadas. E quando eu penso sobre isso, ser uma árvore plantada, trazendo isso para nossas vidas,
Quem planta uma árvore, eu falo isso com propriedade, porque na minha casa eu tenho alguns vasos onde eu plantei algumas árvores frutíferas, jabuticaba, laranja, mexerica, limão, e eu plantei essas árvores com um propósito. Quem planta uma árvore, planta com um propósito, ou seja, para adquirir frutos ou para uma sombra, mas teve um propósito nisso. Nós somos árvores plantadas pelo Senhor. O Senhor nos plantou com um propósito. Nós não podemos viver essa vida aqui de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nós temos que estar ligados no Senhor, nós fomos enxertados no Senhor e temos que viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Buscar a direção do Senhor e viver esse propósito com intensidade. Depois nós vemos aqui, quem planta uma árvore, se for uma árvore frutífera, como eu plantei, e aqui diz que é árvore frutífera, porque diz assim, junto a ribeiros, a qual dá seu fruto na estação própria. Então está falando de uma árvore frutífera. Quem planta uma árvore frutífera, ele não planta na intenção de ter somente folhas, mas ele espera alcançar frutos. Nós vemos, por exemplo, Jesus quando estava subindo ali, e ele viu uma figueira cheia de folhas, e ele foi procurar frutos e não achou, e amaldiçoou aquela figueira, e ela morreu. É lógico que aquela figueira ficava ali, a nação de Israel, que havia se tornado um povo religioso, que estava preso somente na letra e havia deixado de adorar o Senhor em espírito e verdade. O Senhor nos plantou com um propósito, Ele espera que nós venhamos produzir frutos. Frutos espirituais. Quais são esses frutos? Se nós estamos ligados no Senhor, tem que haver mudança de caráter. O fruto do Espírito Santo tem que estar presente na nossa vida. Temos que ser amáveis, bondosos, compassivos, longânimos, pessoas benignas. É preciso haver fruto do Espírito Santo na nossa vida. E não obra da carne, não brigas, iras, discórdias, maledicência. Essas coisas não são frutos, são obra da carne. E nós que somos ligados no Senhor, deve haver frutos espirituais na nossa vida. Quem planta uma árvore, essa árvore recebe cuidado. Eu falo pelas minhas árvores. Hoje mesmo eu comprei alguns nutrientes para colocar ali no vaso. Se nós somos plantados pelo Senhor, o Senhor cuida de nós. Não precisa ficar tão preocupado, tão ansioso, preocupado com as coisas. Calma, há um Deus Todo-Poderoso que cuida e zela pela sua vida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Fique tranquilo, o Senhor cuida de você. Descansa no Senhor. O Senhor está cuidando de você, fica tranquilo. Uma planta que ela foi ali plantada com um propósito, uma árvore foi plantada com um propósito. Essa planta, ela é guardada. Por exemplo, nas minhas plantas aqui, nos meus vasos, tem um muro separando ali, ninguém mexe nas minhas plantas. Eu cuido delas, eu estou guardando as minhas plantas, eu zelo por ela. Nós somos árvores plantadas pelo Senhor. Há um Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder, toda a autoridade que nos guarda. Olha, por exemplo, a provação a qual Jó estava passando. O Senhor permitiu tudo aquilo, mas o Senhor falava para ele, olha, Satanás, você pode fazer isso, mas isso não. Você toca aqui, mas ali não. É assim na nossa vida. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Nós somos enxertados no Senhor. Enxertados na videira verdadeira que é o Senhor. O Senhor não permite. O Senhor nos guarda. Confie em Deus. Uma outra coisa também. Uma árvore plantada, ela também não cresce como ela quer. Às vezes ela é podada. Às vezes o Senhor nos poda para o bem. Às vezes Ele nos limpa. Às vezes uma árvore que está no meio do mato, ela cresce do jeito que ela quiser, ela vai para onde ela quer. Mas nós que fomos plantados pelo Senhor, às vezes o Senhor vai nos podar. E vai doer, vai machucar. Mas confie em Deus. Tudo tem um propósito. O propósito é gerar frutos. Frutos para o reino. Nós temos que suportar isso. Quem sabe a árvore naquele momento não vai entender, mas no futuro ela vai ver que gerou frutos. E é assim na nossa vida. Nós somos árvores plantadas pelo Senhor. Nós recebemos cuidado, proteção, somos guardados, mas também somos podados. Mas o Senhor nos colocou com um propósito, gerar frutos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.